Olhando de perto, a natureza parece um caos completo, né? É uma infinidade absurda de formas de vida espalhadas por aí. Mas, para a ciência, essa bagunça simplesmente não funciona. A gente precisa de organização para entender quem é quem nesse planeta. Então hoje nós vamos explorar as origens dessa arrumação toda, desde os primeiros curiosos da história até chegar no famoso funil taxonômico. A ideia aqui é desvendar exatamente como essa classificação fantástica funciona e, claro, por que ela é tão vital para a biologia. O nosso roteiro passa por 5 pontos rapidinhos. A necessidade de classificar, os reinos da natureza, o funil taxonômico, as regras de nomenclatura e, por último, a importância de uma comunicação clara. Ponto número 1. A necessidade de classificar e como organizar toda essa biodiversidade. Imagina tentar achar um livro específico numa biblioteca gigante onde simplesmente jogaram tudo no chão. Impossível, né? Na natureza era mais ou menos assim. Lá na Grécia Antiga, Aristóteles já tentava organizar esse caos, sendo um dos pioneiros a categorizar os seres vivos. Mas a verdadeira revolução rolou séculos depois, lá no século XVIII. Foi quando um médico e professor sueco chamado Linneu botou ordem na casa. Ele criou e formalizou um sistema tão bom que, literalmente, é a base sobre a qual toda a biologia moderna se sustenta. Ponto número 2. Os reinos da natureza e os 5 grandes grupos. A gente começa olhando para o cenário macro, que é colossal. Basicamente, toda a vida na Terra é dividida nesses 5 reinos. Plantae, para as plantas, fungi, para os fungos, protista, para os protozoários, monera, para as bactérias e, claro, o reino animalia. Como a categoria de reino é a mais larga de todas, ela possui a maior diversidade. Para a gente entender como o sistema do Linneu vai peneirando isso tudo passo a passo, vamos usar esse gigantesco reino animalia como nosso ponto de partida para um jogo de eliminação fascinante. E isso nos leva ao ponto 3, o funil taxonômico, descendo do reino até a espécie. O Linneu organizou a vida como se fossem caixas menores dentro de caixas maiores. Começando lá no topo, no enorme reino animalia, o primeiro degrau, para baixo, é o filo. Ao escolher o filo Chordata, que é o dos vertebrados, insetos como formigas e abelhas já dão tchau para o grupo. Descendo mais um pouquinho, para a classe, vamos focar na mamália, que são os animais que mamam. Nesse exato momento, cobras, tartarugas, sapos e peixes são barrados na porta. Ou seja, a cada degrau que a gente desce, os organismos que sobraram vão ficando muito mais parecidos. E o funil continua cortando sem dó. Saindo da classe dos mamíferos, a gente entra na ordem carnívora. Isso significa que herbívoros como o cavalo já ficam para trás. Dessa ordem, vamos pegar a família Canidae. Só entram canídeos aqui, o que já expulsa felinos imensos como o tigre. Um pouco mais abaixo, chegamos ao gênero Canis. E como a raposa tem lá suas diferenças e não pertence estritamente a esse gênero, ela também se despede da nossa lista. Lá no fundo absoluto do funil, no nível mais específico de todos, sobra apenas uma espécie dentro daquele gênero que abrigava cães e lobos. É o nosso conhecido cão doméstico, e os lobos ficam de fora nessa reta final. Mas aí entra uma questão super importante. O que exatamente define uma espécie para a biologia moderna? Não basta os bichos serem apenas parecidos, tá? Eles precisam ser um grupo com semelhanças profundas, capazes de se reproduzir na natureza e, o mais vital de tudo, gerar descendentes férteis para garantir que a linhagem continue. Ponto 4. Regras de nomenclatura, o nosso sistema universal. Bom, agora que a gente isolou uma espécie, vem o problema. Como chamar esse ser vivo? Se cada um inventar um nome de forma aleatória, a bagunça volta com tudo. Por isso, o Linneu cravou regras invioláveis. O nome precisa ser binomial, ou seja, ter 2 palavras. Segundo, tem que ser obrigatoriamente escrito em latim. Por que latim? Por ser uma língua morta, ela não muda, não pega gíria nova, blindando a ciência contra sotaques e regionalismos. E, visualmente no texto, tem que estar em itálico. Se for escrever à mão, precisa sublinhar de forma contínua. É a lei. O mais brilhante desse sistema de 2 palavras é o contraste entre elas. A primeira palavra representa o gênero do ser vivo e deve sempre começar com letra maiúscula. Já a segunda palavra, que chamamos de epíteto específico, é toda escrita em letra minúscula. Essa segunda palavra atua quase como um adjetivo, dando aquele detalhe final, aquela característica única daquela espécie dentro do gênero. Olha como isso funciona perfeitamente para o cão doméstico Canis familiaris. A primeira palavra, canis, é o gênero, começando com aquele C maiúsculo. Já familiares é o tal do epíteto específico em minúscula, um adjetivo que já dá dica de familiaridade, de domesticidade.
E as duas juntas, em itálico, formam o nome exato e oficial da espécie. E finalmente chegamos ao ponto 5, a importância da comunicação. Por que passar por todo esse trabalho? A resposta está totalmente na aplicação prática no nosso dia a dia. Pensa numa fruta super comum em feiras. Dependendo de onde a gente estiver no Brasil, ela vai se chamar mexerica, tangerina, bergamota, poncã. A linguagem comum é maravilhosa e culturalmente rica. Mas, para a ciência, ela vira uma espécie de telefone sem fio, que gera ambiguidades enormes. E é aí que a nomenclatura científica corta caminho e resolve a confusão. Não importa a nacionalidade ou o idioma do pesquisador, o nome científico fornece um identificador universal e único. Se um cientista mencionar Citrus reticulata, qualquer outro no mundo vai saber exatamente de qual planta ele está falando, facilitando a comunicação global e zerando as chances de erro. Mas sabe de uma coisa? A taxonomia também serve para a gente olhar para o espelho. O nome científico da nossa própria espécie é Homo sapiens, que traduzido do latim significa homem sábio. Quando a gente analisa a nossa posição no topo de toda essa complexa árvore da vida e vê como a humanidade impacta o planeta, fica uma provocação muito séria no ar. Será que as nossas atitudes modernas realmente fazem jus a esse título de sábio dentro do mundo natural? Fica aí a reflexão.